No dia do seu aniversário, o milionário viúvo foi esquecido pelos próprios filhos. Sozinho em uma praça, tarde da noite, ele jamais imaginaria que a maior demonstração de amor viria de uma garotinha desconhecida e pobre que mal tinha o que comer. Ricardo abriu os olhos, pensou no barulho da festa da noite anterior, mas não havia festa nenhuma. Ele estava em silêncio, cercado por móveis caros, quadros nas paredes, mas tudo parecia vazio. Era dia 28 de junho. Ele segurou o celular, viu a data piscando, 28 de junho. Era o dia do seu aniversário de 60 anos, mas não havia mensagens, ligações, nada. Nem dos filhos. Ele apertou o travesseiro, sentiu a cama vazia, uma dor apertou o peito. Levantou devagar, olhou o relógio, 7 da manhã. Ficou encarando o teto, pensando onde tinha errado. Passou pelo corredor, viu os objetos da esposa falecida. Na sala, o sofá vazio, o cinzeiro que ela usava, virado para o lado, parecia que ela ainda estava ali. Mas ela não estava, há muitos anos. E agora, nesse dia, sem ninguém por perto, ele entendeu o que era estar sozinho de verdade. Fechou os olhos, respirou fundo, tentou encher o peito de coragem, mas a sensação de abandono não deixava. Pediu um café ao funcionário, que apareceu sorrindo com um "Bom dia, Sr. Ricardo". Mas era só isso. O aroma do café subia, o sabor amargo lembrava que ele estava sem afeto. Olhou pela janela para a piscina iluminada pelo sol, a casa toda parecia um reflexo do que ele tinha conquistado, mas não tinha mais. Cercado de luxo, era um prêmio sem ninguém para comemorar. Pela manhã, pesquisou distraído no celular, pensando se ainda tinha tempo para um almoço de família, mas não havia mensagens. Chamou os filhos no grupo de mensagens. Felipe respondeu apenas, "Parabéns, pai", seco. Fernanda mandou um, "Parabéns", sem mais. Lucas não apareceu. Era aquilo, o mínimo, nada que tocasse o coração. Ricardo sentou no sofá, recebeu parabéns automáticos, ficou olhando para a parede. Um silêncio pesado tomou a casa. Lembrou-se dos aniversários com a esposa, da mesa cheia de filhos, da risada solta de cada um. Mas era passado. Levantou, foi ao escritório, pegou uma foto antiga onde estavam todos, ajeitou o porta-retrato com o dedo, suspirou. Por volta das 11 da manhã, saiu. Calçou os sapatos, vestiu uma camisa, fez um gesto automático para ajeitar o paletó. Entrou no carro silencioso, ligou o motor, a marcha roncou, deu partida, saiu. No caminho, sentiu o olhar dos vizinhos que passavam de carro ou a pé, alguns acenando, mas ele não acenou de volta. Entrou na avenida principal, o tráfego era normal. Observou as casas, os prédios, as lojas. Tudo bem, mas sentiu um vazio crescente, como se aquele lugar não fosse mais seu lar. Só o barulho do motor, das rodas no asfalto, do rádio tocando uma música de aniversário que ele achou sem graça. Quando percebeu, estava sem rumo, dirigindo em círculos por uma rua tranquila. Estacionou perto de uma praça, saiu do carro, caminhou sem pressa, sentia os ombros pesados. O sol estava quente, a praça clara, mas vazia. Nem idosos conversando, ninguém. Sentou num banco de madeira, calçada em pedra, ficou encostado, olhos baixos. A pulseira da camisa desabotoada, a gravata solta, o paletó jogado no encosto. Respirou fundo, percebeu que não conseguia fingir normalidade. Quis abrir o celular, mas as notificações tinham parado. O app de mensagens mostrava apenas o grupo dos filhos, todos quietos. Passou uma senhora com cachorro, disse um "Bom dia", automático. Ricardo respondeu um "Oi", sem coragem de olhar nos olhos. O cachorro abanou o rabo. Ele percebeu que, por um segundo, esse gesto simples do cão parecia algo que não tinha há tempos. O banco estava quente, o sol refletia nas folhas da árvore acima, mas ele sentia frio. Fechou os olhos, lembrou do aniversário de 59 anos, quando um dos filhos foi embora antes da foto em família, quando o outro falou besteira na hora de cantar parabéns, quando a esposa tentou chamar a atenção de todos pelo sorriso e não conseguiu. Coisas pequenas, mas que fermentaram ao longo dos anos até virar algo grande, gente que não se importa. O silêncio tomou conta. Ouvia o canto de um pássaro distante, uma folha caiu. Olhou em volta, viu o playground vazio, o coreto abandonado, o chão de cascalho. O sol batia forte, ele sentia como se estivesse sendo observado por todos, como se aquele banco, aquela praça, fosse um tribunal silencioso que julgava sua vida. Pensou no que significava 60 anos, se era missão cumprida, se ainda tinha valor, ou se não passara de um colecionador de contas bancárias. Fechou as mãos, abriu, olhou as unhas limpas, lembrou de uma conversa antiga com a esposa, quando ela ria dele por se importar com detalhes demais. O celular vibrou. Viu uma mensagem antiga no grupo, uma resposta de Lucas: "Desculpa,
pai, esqueci, seguida por outra de Fernanda pedindo desculpas. Felipe não respondeu. A mensagem parecia pequena, tardia. Fechou o celular, apertou o banco com os dedos. O sol começava a cair, um cheiro de churrasco vinha de uma casa próxima, risada de família. Ricardo respirou fundo, sentiu a dor cortar. Eles lembraram, mas só agora, pensou. Era diferente. Afastou o olhar, viu que a praça tinha vida, mas não era com ele. Um vento leve balançou as folhas. Sentiu que precisava piscar, acordar desse estado, mas não sabia como. O rosto endureceu, levantou os olhos, respirou fundo. Tirou o celular do bolso, olhou as mensagens, nada demais. Guardou o aparelho, passou a mão na barba por fazer, ergueu-se, ficou de pé olhando para o banco. Parecia que ali ele tinha caído, mas não sabia se ia levantar sozinho. Respirou de novo, ajeitou o paletó, vestiu a gravata, deu um passo, como se com aquele passo deixasse para trás o cara que esperava aparecer. Caminhou, saiu da praça. Não tinha festa, mas estava começando uma nova parte da história. Ricardo voltou para casa com a cabeça pesada. Era noite quando estacionou na garagem. O portão automático fechou, tudo ficou em silêncio. Entrou devagar, deixou a chave no balcão, sentiu o vazio batendo no peito. As luzes acendiam sozinhas com o sensor, iluminando o corredor arrumado, a escada impecável, os quadros nas paredes. Parecia cenário de filme, mas não tinha ninguém, só ele. Subiu as escadas, tirou os sapatos, largou a camisa na poltrona, foi ao banheiro. Lavou o rosto, encarou o espelho. Os olhos estavam fundos, cansados, o cabelo grisalho molhado colava na testa. Era ele mesmo ali, nem sabia mais. Abriu a gaveta, pegou uma toalha, secou o rosto, voltou para o quarto, deitou. Ficou olhando o teto, pensando em tudo, em nada. Minutos passaram, talvez horas. Olhou o relógio, 23h47. O dia quase acabando. Levantou, sem saber porquê, pegou uma calça de moletom, uma jaqueta, vestiu os tênis, desceu as escadas em silêncio. Passou pela cozinha, pegou uma garrafinha de água, saiu pela porta dos fundos. Não levou celular, nem carteira, só a chave do portão. Lá fora, a noite estava limpa, céu aberto, lua cheia. O vento batia leve, uma brisa que trazia lembranças da infância, de um tempo mais simples. Olhou para o céu, viu uma estrela cadente, quase fez um pedido, mas nem sabia o que pedir. Caminhou pela calçada, passou pelos jardins dos vizinhos, tudo quieto, só os postes acesos, o som dos próprios passos. Saiu do condomínio sem rumo, seguiu pelas ruas vazias, passou por um ponto de ônibus vazio, uma padaria fechada com cadeiras empilhadas, o cheiro de pão ainda no ar. Uma lembrança veio, ele com os filhos pequenos, comprando pão cedo no sábado, os meninos correndo, rindo. Sacudiu a cabeça, tentou afastar. Caminhou mais, chegou à parte mais velha da cidade, ruas de pedra, calçadas tortas, postes baixos. Passou por uma pracinha com brinquedos enferrujados, se aproximou, sentou num banco. O ferro estava frio, ele nem ligou. Ficou parado, olhando nada. O relógio da igreja bateu meia-noite. O aniversário tinha acabado. Ninguém ligou, ninguém foi vê-lo, nenhum filho apareceu, nada. Um gato preto atravessou a rua devagar, ele acompanhou com os olhos, lembrou da esposa falando que gato preto dava sorte. Sorriu fraco, era ironia demais. Encostou a cabeça no banco, fechou os olhos. O som da cidade à noite era diferente, menos buzinas, mais grilos, um ou outro carro ao longe, vozes de jovens rindo numa esquina, o baque de um latão sendo chutado. Ricardo levantou, seguiu caminhando, parou numa banca de jornal fechada, olhou as revistas velhas na vitrine, algumas com rostos conhecidos da TV, outras com assuntos que não interessavam mais. Continuou até uma praça maior. Essa tinha vida, um grupo de jovens conversando em círculo, um casal trocando beijos perto de uma árvore, um homem dormindo em cima de papelões, gente invisível. Sentiu, não fome, não frio, mas algo dentro dele estalando, como se algo estivesse mudando sem ele perceber. Olhou ao redor, entendeu, todo mundo ali tinha alguém, até o casal brigando na calçada tinha alguém. Ele não. Seguiu andando, parou num bar aberto, pediu um café no balcão. O garçom olhou estranho, serviu sem perguntar. Tomou o café amargo, olhou para o relógio de parede, 1h12 da manhã. O garçom desligou a TV, começou a empilhar cadeiras. Ele entendeu, saiu. Voltou a andar, avistou a praça do começo da cidade, onde tinha ido durante o dia, agora mais escura, mais quieta, mais fria. Reconheceu, entrou, passou pelas árvores, pelo banco onde sentou antes, parou no mesmo lugar. Sentou,
ficou em silêncio, nem sabia quanto tempo passou, só sentia o vento no rosto. Ouviu passos pequenos, leves. Alguém se aproximava, não era adulto, era criança. Olhou para o lado, viu uma menina pequena, roupa suja, cabelo amarrado num elástico velho, chinelo estourado. Ela parou, olhou para ele, perguntou direto: moço, o que você está fazendo aqui a essa hora? Ele respirou fundo, respondeu com um sorriso cansado: hoje é meu aniversário. A menina arregalou os olhos, ficou quieta por um segundo, deu um passo para trás, olhou de novo, como se quisesse entender se ele falava sério. Ele não disse mais nada, abaixou a cabeça. Ela ficou parada, observando com curiosidade. Ele sentiu que aquele olhar era mais sincero que qualquer parabéns recebido por mensagem. Não sabia o nome dela, nem o que ia acontecer, mas sentiu, de algum jeito estranho, que não estava mais sozinho. Naquela praça vazia, na madrugada fria, com uma menina desconhecida, começou alguma coisa. Não dava para saber o que era, mas era real, era diferente, era verdade. Ela ficou parada, olhando para ele. A calça rasgada nos joelhos, a blusa de manga longa com manchas escuras, o cabelo castanho claro preso num elástico frouxo. O que chamava a atenção era o chinelo azul nos pés, desgastado, torto, quase arrebentando, aquelas tiras finas resistindo a mais um dia de caminhada dura. Ricardo levantou a cabeça, viu ela encarando com curiosidade. A menina parecia ter uns 10 anos. Não tinha medo, não parecia com raiva, nem assustada. Tinha um olhar direto, de quem está acostumado a ver de tudo na rua, mas ainda guarda um pingo de curiosidade sobre o mundo. Ela se aproximou mais um passo, sem fazer barulho. Ele ficou quieto, não queria assustar, nem sabia o que dizer, não sabia se ela queria algo ou só tentava entender porque um homem velho estava sozinho num banco de praça de madrugada. Você é doido? Ela perguntou. A voz era fina, mas firme. Ricardo soltou um riso leve, foi sincero. Talvez seja, respondeu. Ela sentou no chão, de pernas cruzadas, encostada num canteiro. Estava com uma sacola plástica cheia de latinhas amassadas. O barulho das latas se arrastando quebrou o silêncio. Ficaram calados, ele olhando para ela olhando para o céu, coçando o braço, ajeitando o chinelo. Aquele chinelo azul, tão simples, tão velho, parecia contar a história dela inteira. Tanta coisa já tinha acontecido com aquela menina, ele sentia isso só de olhar. Você mora aqui por perto? Ele perguntou. Ela balançou a cabeça. Moro por aí. Às vezes ali atrás do mercado, às vezes no ponto de ônibus. Depende. Ele não soube o que responder. Nunca tinha conhecido alguém que vivesse assim, mas ela falava como se fosse normal, sem drama, só era o que era. Ela pegou uma latinha da sacola, girou na mão, amassou mais, disse, sem encarar: minha mãe morreu faz tempo. Meu pai sumiu. A moça do abrigo era legal, mas teve que fechar. Aí vim para cá. Ricardo engoliu seco, sentiu um nó na garganta, ficou em silêncio. Não queria atrapalhar. Aquela menina dividia uma parte da vida dela sem pedir nada em troca. De repente, ela levantou, guardou a sacola no canto da praça, atrás de um banco quebrado, voltou. Sentou no chão, mais perto. Você tem casa? Perguntou. Ele disse que sim, morava numa casa grande, sozinho. Ela olhou com os olhos meio apertados. Sozinho como assim? Tenho 3 filhos, mas eles não vieram hoje, nem ligaram. Ela ficou quieta, depois disse: então você também é meio sem casa. A frase bateu como um soco. Meio sem casa. Nunca tinha pensado assim, mas talvez fosse isso, uma casa cheia de coisas, vazia de gente. O vento bateu mais forte, ela se encolheu. Ricardo tirou o casaco devagar, ofereceu. Ela hesitou, aceitou, enrolou o casaco no corpo magro, ficou abraçada, sem dizer nada. Ficaram assim por minutos. O silêncio não incomodava mais. Ela levantou, andou até o canto da praça, pegou uma garrafinha de plástico pela metade, deu uns golos, voltou. Me dá um minuto, falou, saiu andando pela calçada. Ricardo pensou em levantar, chamar de volta, decidiu esperar. O tempo passou devagar, ele olhava para os lados, tentava ver o caminho por onde ela foi. Quase levantou para procurar, quando viu a figura pequena voltando, com uma caixinha de papel na mão. Chegou perto, estendeu a caixinha. Era um pedaço de bolo de chocolate, numa embalagem simples, meio torto, meio amassado, mas era bolo, era para ele. Feliz aniversário, moço. Usei meu dinheiro de latinha, mas vale, né? Ricardo olhou, sem conseguir dizer nada, pegou o bolo com as mãos tremendo. Ana sorriu, mostrando um dente faltando, sentou ao lado, começou a cantar parabéns baixinho.
Ele fechou os olhos. O bolo, o canto, o chinelo azul, a madrugada, tudo misturado num momento que ele sabia que nunca ia esquecer. O pedaço de bolo estava ali, nas mãos dele, ele só conseguiu olhar. O papel da embalagem meio rasgado, o glacê de chocolate grudando no canto. Era simples, pequeno, mas parecia o presente mais valioso que ele já tinha recebido. Ricardo nem sabia se sorria ou chorava. Ana continuava ali, meio encolhida, observando com aquele olhar esperto de quem vive atenta. O casaco dele cobria os ombros dela, ela estava com as mãos no colo, esfregando os dedos, nervosa, mas o sorriso não saía do rosto. Estava feliz, como se tivesse feito a coisa certa. Ele abriu a embalagem devagar, quase com medo de estragar o momento, pegou um pedacinho com os dedos, levou à boca. O gosto era simples, doce, com um toque de chocolate de padaria de bairro, mas ali parecia o melhor sabor do mundo. Olhou para Ana, disse, obrigado. Ela deu de ombros, como se dissesse, de nada, sem falar. Comi só um pouquinho antes de te dar, tá? Só para ver se estava bom. Ele riu, um riso de verdade, coisa que não fazia há muito tempo. Tá ótimo, respondeu. Melhor bolo de aniversário que já comi. Ana riu também, um riso leve, sem vergonha. Ficaram ali, dividindo o bolo, um pedacinho cada um. Ela dava mordidas pequenas, ele comia devagar. Não tinha garfo, não tinha prato, só os dedos, e tudo bem, porque nada naquele momento precisava ser perfeito, só precisava ser real. Depois de comer, ela pegou a garrafinha de água, dividiu com ele. Era pouca água, mas ela ofereceu com naturalidade, como se fosse normal dividir o pouco que tinha. Ricardo aceitou, tomou um gole, devolveu. Ficaram quietos por minutos, só o som da rua, carros ao longe, o vento passando leve. Ela puxou o assunto. Você sempre fica aqui. Ele balançou a cabeça. Não, hoje foi a primeira vez. Ela encostou a cabeça no ombro dele, sem pedir permissão, só encostou, como se conhecessem há anos. Ele deixou, sentiu aquele toque leve, inocente, sincero, aquilo esquentou o peito de um jeito que nenhuma lareira de casa grande conseguiria. O céu estava cheio de estrelas, a praça tinha só eles dois. A luz do poste fazia uma sombra estranha no chão, mas ninguém se importava. O mundo seguia, mas ali o tempo tinha parado. Ela contou mais da vida dela, falou do lugar onde dormia, de uma amiga que foi embora, de um cachorro que gostava e sumiu. Ele ouvia tudo, prestava atenção de verdade, não era como ouvir conversa de trabalho, de reunião, de alguém importante. Você tem neto? Perguntou de repente. Ele pensou, ainda não. Ela fez cara de surpresa. Mas você tem 3 filhos, né? Ele deu de ombros. Eles ainda não quiseram ter, ou nem pensaram nisso. Ela fez um som com a boca, como quem diz, que bobeira, ficou em silêncio. Passou mais tempo, ela tirou os chinelos, coçou o pé com o dedo. Os pés estavam sujos, cheios de marcas, a sola encardida, os dedos tortos de tanto andar, mas ela não parecia se importar. Era como se fosse só mais uma parte da vida. Ele olhou, perguntou, qual é o seu nome? Ana, respondeu. E você? Ricardo. Ela repetiu o nome dele em voz baixa, como se fosse decorar. Gostei, disse. Ricardo sorriu. Ana virou de lado, olhou bem para ele. Você tem cara de gente boa. Ele ficou sem resposta, fazia tempo que ninguém falava isso. Ficaram ali mais um pouco. Ela contou uma piada boba, daquelas de criança, ele riu mesmo assim, ela riu dele rindo. Parecia que aquele momento era só deles, um velho e uma menina, cada um com sua solidão, achando companhia no outro. Depois, ela bocejou, disse que era hora de ir. Ele perguntou se queria carona, ela negou com a cabeça. Não gosto de carro, não gosto de confiar assim fácil. Ele respeitou, ficou preocupado. Você vai voltar para onde? Ela apontou para um canto escuro da praça. Fico ali atrás, tem um canto que não chove, tem um pedaço de papelão bom. Ricardo ficou com aquilo preso na garganta, quis fazer algo, levar ela embora, dar banho, comida, uma cama boa, mas não disse nada. Sabia que não era simples, forçar não ajudava. Ela precisava confiar primeiro. Antes de sair, ela tirou o casaco, devolveu. Ele recusou. Fica com você, a noite está fria. Ela insistiu. Casaco de adulto é grande demais, estou acostumada. Ele não discutiu, pegou de volta, mas tirou o relógio do pulso, entregou. É feio, mas funciona, tem alarme. Ela segurou o relógio com as 2 mãos, sorriu. Boa noite, Ricardo. Feliz aniversário.
Saiu andando, descalça, com o relógio pendurado no pulso fino, o chinelo azul batendo no chão. Ele ficou no banco, olhando, sem saber o que fazer com aquele monte de sentimento novo. Mas uma coisa ele sabia, aquela menina tinha mudado algo nele, ele não ia deixar isso passar, não dessa vez. Na manhã seguinte, Ricardo acordou com o rosto meio quente do vento da noite anterior. A imagem da menina com o chinelo azul não saía da cabeça. Era como se tudo ainda estivesse acontecendo, como se ele tivesse sonhado, tentando lembrar cada detalhe. O sol batia pelas frestas da janela, ele não teve pressa para sair da cama. Deitado, pensava nela, no nome Ana, no jeito que falava, nas piadas bobas, no jeito direto, sem filtro. Nem lembrava a última vez que alguém falava com ele assim, sem peso, sem cobrança, só sendo de verdade. Levantou, tomou banho devagar. Na mesa do café, o pão estava ali, o suco também, mas ele mal tocou em nada. A cada mordida, a imagem do relógio pendurado no pulso fino dela vinha na cabeça. Será que ela ainda estava com ele? Será que ainda estava naquele canto da praça? Não aguentou ficar parado, saiu de novo, mesma praça, mesmo banco, mesma sensação estranha no peito. Chegou, ficou ali, esperando. Depois de um tempo, ela apareceu. Chinelo azul, cabelo preso de qualquer jeito, mesma blusa desbotada, mas o sorriso era novo, grande, largo. Parecia feliz de vê-lo ali. Oi, Ricardo, disse, sentou sem cerimônia. O coração dele bateu mais forte, disfarçou. Oi, Ana. Trouxe pão de queijo. Ela arregalou os olhos. Jura? Ele tirou da sacola, estava quentinho. Ela pegou um, deu uma mordida, fechou os olhos. Nossa, tá muito bom, falou com a boca cheia. Ele riu. Passaram um tempo assim, comendo, conversando, mas não era conversa superficial, não era papo para preencher o silêncio, era diferente. Ela perguntou da infância dele, das coisas que gostava quando era pequeno. Ele contou que gostava de soltar pipa, que tinha medo de escuro, que uma vez caiu de bicicleta, quebrou o dente. Ela riu alto. Sério? E tua mãe brigou? Ele confirmou. Quase me matou. Depois, perguntou da esposa. Ele ficou em silêncio, respirou fundo, disse que ela tinha morrido fazia uns anos. Ana não disse nada por um instante, só ficou olhando. Sinto muito, falou. Ele fez que sim com a cabeça. Aí perguntou dela. E tua mãe? Ana ficou séria. Morreu também. Coração. A gente morava num puxadinho, ela desmaiou um dia, não acordou mais. O silêncio ficou pesado por segundos, mas logo ela voltou a falar. Disse que depois tentou ficar com uma tia, mas a mulher não quis, que passou por 2 abrigos, nenhum durou, que agora tentava juntar dinheiro para talvez conseguir um celular velho para ouvir música. Ricardo ouvia tudo, prestava atenção de verdade, não tentava consertar, não dava sermão, só ouvia. Era o que ela precisava, ele também. Perguntou se ela estudava. Ela fez uma careta. Faz tempo que não, mas sei ler, escrever, mais ou menos. Fez um gesto com a mão, tipo, assim, se vira. Ficaram ali mais um tempo. Ele perguntou qual era o maior sonho dela. Ana pensou, um lugar com cama, mas cama boa, que afunda quando deita, sabe? E travesseiro gelado. Ah, e um cachorro, tipo do filme da menininha, aquele cachorro branco, Snoop, é esse aí. Ricardo deu risada, o riso foi sincero. Ela tinha um jeito de trazer leveza até nas coisas tristes. Aí, ela perguntou o sonho dele. Ele pensou, queria que meus filhos me ouvissem, de verdade, não só por educação. Ela ficou quieta, depois disse, acho que filho sempre ouve, mas finge que não porque não quer dar o braço a torcer. Ele encarou ela. Uma menina de 10 anos falando como se tivesse vivido 50. Era assustador, incrível. Perguntou como ela sabia tanto. Ela deu de ombros. Quando você dorme na rua, escuta tudo. As pessoas falam achando que a gente não entende, mas a gente entende. Contou que conhecia outras crianças na mesma situação, que às vezes dividiam comida, às vezes brigavam, mas no fundo todo mundo só queria ser visto, só isso, ser visto. Ricardo sentiu o coração apertar. Sabia exatamente o que era isso, passar o dia inteiro sem que ninguém reparasse que você está ali, como se fosse invisível. Falou isso, ela respondeu, pois é, parece que a gente só existe quando incomoda. Nesse momento, esticou o braço, colocou a mão sobre a dela. A pele dela era fina, meio áspera, mas quente. Ela não puxou a mão. Ficaram assim por um tempo, sem dizer nada.
O barulho da praça era o mesmo, mas dentro dos dois algo tinha mudado. Ana tirou do bolso um papel dobrado. Desenho, disse. Ricardo abriu. Era ele, sentado no banco, ela do lado, desenhado com lápis de cor, tudo meio torto, mas cheio de detalhe. Ele ficou olhando, com o olho marejando. Você desenha bem, disse. Ela respondeu, eu desenho o que quero lembrar. Naquele momento, Ricardo entendeu que aquele dia ia ficar marcado, porque ali, naquela conversa, naquele banco, não era um homem rico e uma menina de rua, eram só duas pessoas falando de verdade, sem pressa, sem medo, sem filtro. O céu começava a mudar de cor quando Ricardo resolveu levantar. O sol ainda não tinha aparecido direito, mas o azul claro no alto já deixava tudo mais visível. A luz, meio tímida, tocava nas folhas das árvores, fazia sombra nos bancos. Olhou para Ana, que estava sentada, de pernas cruzadas, mexendo num pedaço de papel amassado, desenhando de novo. Desenho novo, agora uma casa com cachorro no quintal. Mostrou, disse, essa vai ser minha casa um dia. Ricardo segurou a folha com cuidado, como se fosse vidro, guardou no bolso da jaqueta, sem dizer nada. Ela sorriu. Foi nesse momento que olhou o relógio, quase 6 da manhã. Precisava ir, o corpo sentia o cansaço, o tempo no banco, o vento da madrugada, o chão gelado, tudo pesava. Olhou para Ana. Vou indo, tá. Ela assentiu. Vai descansar, você tá com cara de morto. Ele riu. Você também. Ela riu de volta, um riso sincero, daqueles que ele achava que nunca mais ia escutar. Antes de sair, disse, amanhã eu volto aqui, tá bom. Ela ergueu os olhos, respondeu, se eu não estiver, espera um pouco, sempre volto. Ricardo caminhou devagar até o carro, alguns quarteirões dali. O céu clareando, o silêncio diminuindo, o som dos primeiros ônibus nas ruas. Passou por um homem varrendo a calçada, por uma moça empurrando um carrinho de bebê que ainda dormia. Todo mundo começando o dia, ele só queria terminá-lo. Chegou no carro, destravou, entrou, sentou, encostou a cabeça no volante, ficou assim um tempo, olhos fechados, mente girando, peito cheio de coisa que não sabia nomear. Ligou o motor, seguiu pelas ruas, ainda meio vazias. Os faróis verdes pareciam saber que ele só queria chegar em casa, sem parar, sem ninguém buzinando, sem o peso dos olhares, só ele, o caminho. Quando entrou no condomínio, o segurança acenou, como sempre, mas dessa vez Ricardo parou o carro por uns segundos, abaixou o vidro, disse, bom dia. O segurança se assustou. Bom dia, doutor. Ricardo fez que sim com a cabeça, como se estivesse redescobrindo aquele lugar onde morava. Estacionou na garagem, desligou o carro, ficou mais um tempo sentado antes de descer. Olhou o retrovisor, o rosto parecia mais velho, as olheiras, o cabelo bagunçado, a barba crescendo, mas tinha algo diferente, um brilho nos olhos que não via fazia muito tempo. Saiu do carro, subiu as escadas devagar, cada passo parecia mais pesado. Entrou, a casa estava igual, tudo no lugar, móveis limpos, ar-condicionado ligado, mas diferente. Tirou os sapatos no hall, deixou a jaqueta pendurada na cadeira da cozinha, foi direto para a sala, sentou no sofá grande, afundou nele. A casa estava silenciosa, como sempre, mas o silêncio não incomodava mais. Era outro tipo de silêncio, um silêncio que fazia pensar, não doer. Ficou ali, olhando para o teto, lembrando das palavras da Ana, você tem cara de gente boa. Ninguém falava aquilo há anos, talvez nunca. Pegou o celular, quis mandar mensagem para os filhos, mas não soube o que escrever. Digitou, apagou, digitou de novo, apagou, guardou o celular no bolso. Foi até a cozinha, abriu a geladeira, pegou um copo d'água, bebeu devagar, encostado na pia, olhou pela janela. O céu estava bem claro, viu um passarinho pousando no muro do jardim, pequeno, meio desajeitado, mas ali, como ele se sentia, meio perdido, meio no lugar certo. Subiu para o quarto, tirou a camisa, jogou no cesto, lavou o rosto no banheiro, se olhou no espelho, passou a mão pelos cabelos, ajeitou as sobrancelhas com os dedos. Voltou para o quarto, sentou na beira da cama, pegou o desenho do bolso da jaqueta, abriu de novo, a casa com o cachorro. Dobrou devagar, como se manuseasse um segredo, colocou na gaveta da comoda, junto com as fotos antigas da família. Deitou, puxou o lençol até o peito, a cabeça no travesseiro afundou de leve, percebeu como aquilo fazia diferença. Cama de verdade, travesseiro limpo, lençol macio, coisas que sempre teve, nunca pensou duas vezes. Pensou nela, dormindo em papelão, no frio da praça, com o chinelo azul servindo de apoio para a cabeça. Fechou os olhos, tentou descansar, mas a mente não deixava. Ficava rodando, Ana andando descalça, Ana desenhando, Ana rindo, Ana dizendo que queria uma casa.
Não sabia o que ia fazer, mas sabia que não podia voltar ao normal, não depois daquilo. Pegou o celular, abriu a agenda, olhou o número da Fernanda, pensou em ligar, desistiu. Olhou o número do advogado, também não ligou. Abriu o navegador, procurou por ONGs da cidade, lugares que ajudavam crianças. Escreveu, abrigo para crianças em situação de rua, depois, como ajudar sem assustar, depois, como ganhar a confiança de uma criança que vive na rua. As palavras que nunca pensou digitar estavam ali, na tela do celular, cada clique era como abrir uma nova porta. Fechou o navegador, foi até a estante, pegou um caderno antigo. Sentou na mesa, começou a escrever coisas soltas, nome dela, idade, o que ela gostava, as piadas que contou, os desenhos, o relógio, o chinelo azul. Na última linha, escreveu, ela me fez lembrar o que é conversar de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se vivo. Só isso, vivo. O dia passou como um filme em câmara lenta. Ricardo andava pela casa como se estivesse fora do próprio corpo. Esquentou comida no micro-ondas, comeu sem sentir gosto. Tentou assistir televisão, desligou depois de 5 minutos. Nenhuma notícia importava, nenhuma novela prendia. Tudo parecia artificial perto do que tinha vivido com Ana. O celular ficou em cima da mesa, virado para baixo. Não queria mais ver aquelas mensagens secas, cheias de obrigação, falta de afeto, aqueles bom dia de grupo de família que ninguém responde de verdade, aqueles áudios longos de gente reclamando com palavras vazias. Só queria o silêncio, mas o silêncio agora estava cheio de barulho por dentro. Subiu para o escritório no andar de cima, a sala onde passava horas assinando papéis, revisando relatórios, lendo contratos. Sentou na cadeira giratória, girou uma vez, parou, ficou olhando a prateleira com troféus antigos, certificados emoldurados, livros sobre negócios. Tudo ali mostrava sucesso, conquistas, respeito, mas agora parecia distante. Perguntou-se, do que adianta tudo isso se ninguém liga quando você faz aniversário? Abriu uma gaveta, puxou o caderno onde tinha escrito sobre Ana, leu de novo as anotações, o nome dela desenhado por ele num rabisco apressado. Ana, 10 anos, chinelo azul, gosta de cachorro. Parecia uma ficha, mas era mais que isso, era a lembrança viva de alguém que apareceu do nada, mudou tudo. Apoiou os cotovelos na mesa, enterrou o rosto nas mãos, a cabeça rodava. Não era tristeza, era uma mistura de dor, saudade, vontade de fazer algo, mas não sabia o quê, nem por onde começar. Tudo que sabia é que queria ver aquela menina de novo, ouvir a risada dela, a risada verdadeira, a piada boba sobre pão de queijo, a pergunta direta, você é doido? Pensou na vida que levava, tudo no controle, agenda cheia, horários certinhos, jantares de negócios, eventos sociais. Mas era como se estivesse vivendo sem alma, só funcionando, como um robô programado para seguir o plano. Até que ela apareceu, chutou esse plano com aquele chinelo torto, azul. Levantou, abriu a janela do escritório. O sol já estava indo embora, o céu alaranjado enchia o espaço com uma luz bonita, meio triste. Lá fora, os vizinhos chegavam do trabalho, crianças andavam de bicicleta, alguém regava as plantas. A vida seguia, mas dentro dele tudo tinha parado, parado naquele banco da praça com ela, encostando a cabeça no ombro dele, dizendo que queria uma casa com travesseiro gelado. Ricardo voltou para a sala, pegou uma manta no sofá, jogou-se ali, largado, com a cabeça encostada na almofada. Olhou para o teto por longos minutos, cada imagem que vinha era dela, o pé descalço, a risada, o desenho da casa, o pedaço de bolo. As palavras dela ecoavam como música, você também é meio sem casa. Começou a lembrar de momentos que não lembrava há anos, quando Fernanda nasceu, ele chegou atrasado no hospital por causa de uma reunião, quando Lucas teve febre alta, ele ficou preso numa ligação em vez de levá-lo ao pronto-socorro, quando Felipe pediu para ele ir ver a peça da escola, ele mandou a mãe no lugar. Essas lembranças vieram como socos, um por um, coisas que tentou esquecer, achou que tinham passado batido, mas agora voltavam com força, não como culpa, mas como um lembrete cruel de tudo que deixou de fazer, de tudo que podia ter sido diferente, de como ele, aos poucos, foi virando esse homem sozinho num casarão cheio de silêncio. Pensou na mulher que amava, em como ela segurava a mão dele quando ficava nervoso, fazia piada quando ele exagerava na comida, como ela via ninguém via, tentava fazer os filhos se aproximarem dele, mesmo quando ele se afastava sozinho. A lágrima escorreu sem aviso, não foi choro escandaloso, só uma lágrima solitária, teimosa, escorrendo pela bochecha. Não limpou, deixou cair, como se estivesse regando algo dentro dele, uma parte que estava seca fazia muito tempo. Pegou o caderno, escreveu mais frases soltas, ela me viu, ela me ouviu, ela me tratou como alguém. Parou, encarou essas frases, substituiu a última por, ela se importou. Passou um tempo assim, sentado, escrevendo, riscando, pensando, lembrando. Não dava para voltar ao normal,
sabia disso. Aquela noite tinha aberto uma porta dentro dele, não ia fechar tão fácil, mesmo que não encontrasse Ana de novo, mesmo que tudo tivesse sido só uma chance única. Não conseguiria mais viver igual, algo tinha sido plantado. Levantou, foi até o espelho do corredor, olhou-se por inteiro, a idade no rosto, as rugas em volta dos olhos, o cabelo grisalho. Mas agora não via só cansaço, via alguém tentando se encontrar, alguém que passou a vida colecionando vitórias que não abraçam, troféus que não ligam no seu aniversário. Voltou para o quarto, ligou o abajur, sentou na beirada da cama, pegou o celular, pesquisou no mapa onde ficava a praça, abriu o bloco de notas, escreveu, voltar amanhã cedo, levar cobertor, levar comida, perguntar sobre escola. Lia, relia essa lista, como se fosse um plano de resgate, porque no fundo era isso, um plano para resgatar alguém, mas também para resgatar a si mesmo. O dia ainda nem tinha amanhecido direito quando Ricardo saiu de casa. Vestiu uma roupa simples, calça de jeans, camisa clara, um tênis velho que usava em casa. Pegou uma mochila, colocou um cobertor dobrado, 2 garrafas de água, um pacote de pão de queijo quente, um suco de caixinha, 2 cadernos novos, um azul, um rosa, uma caixa de lápis de cor. Na cabeça dele, tudo parecia improvisado, mas fazia sentido. O caminho até a praça foi diferente. Dirigia devagar, observando as ruas, como se visse tudo pela primeira vez, lojas abrindo, primeiros carros indo para o trabalho, gente apressada atravessando a rua. Mas o mundo dele estava quieto, um silêncio bom, de expectativa, não de vazio. Estacionou no mesmo lugar do dia anterior, saiu com a mochila nas costas, ajeitando a alça no ombro. O céu estava limpo, com um azul claro que avisava que o sol ia chegar forte. Atravessou a rua, entrou na praça, passou pelas árvores, pelos bancos, foi direto até o lugar onde ela aparecia, o banco deles. Sentou, olhou em volta, ninguém. Esperou. O banco ainda estava frio da noite. Colocou a mochila ao lado, ficou observando. O coração batia acelerado, fingia calma, apertava os dedos, respirava fundo, esperava. Depois de uns 15 minutos, começou a duvidar, e se ela não viesse, e se tivesse mudado de canto, ou ido embora, ou se alguém tivesse levado ela. Olhou o relógio, pensou em levantar, dar uma volta pela praça, mas ficou. Algo dentro dele dizia, espera só mais um pouco. Ouviu o barulho dos chinelos batendo no chão, vindo de trás, devagar. Não virou de imediato, esperou mais um segundo, virou quando ouviu a voz, achei que você não ia vir. Era ela, com os mesmos chinelos azuis, cabelo preso num coque torto, mesma blusa desbotada, mas o sorriso era novo, grande, largo. Parecia feliz de vê-lo ali. Eu disse que voltava, respondeu, tentando esconder o alívio na voz. Ela sentou do lado, sem cerimônia, o banco fez um rangido. Olhou para a mochila, levantou uma sobrancelha. Trouxe o que aí? Ele abriu, mostrou os pães de queijo. Ela pegou-o na hora, sem esperar, mordeu com gosto. Tá quente ainda. Ele sorriu, tirou o suco, entregou. Ela abriu, bebeu metade num gole só. Você correu maratona, brincou. Ela limpou a boca com a manga da blusa. Ontem comi só bolacha, hoje está sendo luxo. Mostrou os cadernos, os lápis. Ela arregalou os olhos. Jura que é para mim? Os dois. Um para você desenhar, outro para escrever, se quiser. Ela pegou o caderno rosa, abraçou, como se fosse um bicho de pelúcia. O rosto dela acendeu, fazia tempo que ele não via um olhar assim. Era só um caderno, parecia ouro. Obrigada, de verdade, isso é muito, muito demais. Ele tirou o cobertor da mochila. Isso é para você não passar frio. Ela pegou, cheirou o tecido. Tá cheiroso, tá com cheiro de casa. Ele não sabia o que dizer, só ficou olhando ela ali, sentada, comendo pão de queijo, abraçada num cobertor, com um caderno no colo. Você sabia que hoje é meu aniversário também? Ele virou o rosto, surpreso. Sério? Mentira, pegadinha. Ela riu alto. Você é impossível, falou, balançando a cabeça. E você é bobo, mas gosto de você. O silêncio que veio depois não foi incômodo, foi confortável, dos bons, dos que a gente só consegue com quem confia. Depois, perguntou, por que você está fazendo isso tudo? Ele respondeu, sem pensar muito, porque você fez muito por mim, nem percebeu. Ela franziu a testa. Eu fiz o quê? Você me fez sentir vivo de novo, me fez lembrar de coisas boas, me fez rir, me ouviu. Só isso já é muito. Ela ficou quieta, falou baixinho, ninguém nunca me disse isso antes. O sol estava mais forte, as sombras diminuíam,
o calor subia do chão. Gente começava a passar pela praça, indo para o trabalho, levando criança para a escola, mas ali, naquele banco, tudo parecia parado, um pedaço de mundo só deles. Ricardo pegou o caderno dela. Posso fazer um desenho? Ela fez que sim. Ele desenhou uma árvore, simples, tronco, galhos, folhas redondas, escreveu embaixo, amizade. Ela olhou, sorriu, pegou o lápis verde, começou a colorir. Você desenha mal, mas escreve bonito. Ele riu. E você desenha bem, mas fala demais. Ela deu um empurrãozinho de leve nele. Cala a boca, me passa o lápis azul. Naquele momento, não existia diferença de idade, de classe, de vida. Era só um homem, uma menina, colorindo uma folha de papel, sentados num banco de praça, no meio de uma manhã comum, mas para eles era tudo, menos comum. A manhã já tinha passado do meio quando Ricardo percebeu que não queria ir embora. Ana ainda desenhava no caderno rosa, agora focada num cachorro com orelhas enormes, olhos que pareciam botões. Fazia a língua dele sair para fora, bem comprida, quase encostando no chão, olhava para ele, perguntava, tá engraçado assim? Ele dizia que sim, ela ria, do jeito que só criança ri, quando sabe que fez alguém sorrir. A mochila já estava vazia, os pães de queijo tinham acabado, o suco também, o cobertor estava dobrado do lado dela, os lápis todos abertos, espalhados no banco. Era como se aquele lugar tivesse virado uma extensão da casa que ela nunca teve. Ricardo sentia isso no ar, uma vontade de fazer mais, mas também um medo de estragar, porque, por mais que quisesse mudar a vida dela, sabia que não era simples, sabia que não dava para jogar alguém no mundo dele de uma hora para outra, ainda mais uma menina que aprendeu a se proteger sozinha. Ana, disse, o tom da voz diferente. Ela parou de desenhar, olhou com os olhos atentos. O que foi? Posso te perguntar uma coisa? Ela fechou o caderno devagar, colocou o lápis no meio das folhas, como marcador. Pode. Você já pensou em sair dessa vida? Sair da rua? Ela não respondeu logo, ajeitou o corpo, coçou o braço, olhou para o chão, depois levantou os olhos, meio desconfiada. Você quer me levar embora? Não, quero te ajudar, se você quiser, claro. Não tô dizendo para ir para a minha casa, mas tem uns lugares que podem te dar uma cama, banho, comida, escola, lugar decente. Não é perfeito, mas é melhor que papelão, latinha. Ela ficou olhando por uns segundos, deu um suspiro profundo. Todo mundo fala isso, todo mundo promete coisa. Já ouvi isso antes. Não tô prometendo, tô perguntando, só isso. Se você topar, eu levo, mas se não quiser, eu entendo. Ela mordeu o lábio inferior, olhou para o céu, para o chão, para o desenho, para o cobertor, voltou para o olhar dele. Se for ruim, eu posso ir embora. Claro que pode, ninguém vai te prender. E se eu não gostar, a gente tenta outro lugar. Claro. E se eu quiser voltar, a gente volta. Ela pensou mais um pouco. Então tá. Mas se me derem uniforme feio, eu fujo. Ele riu. Fechado. Mas nada de cortar meu cabelo. Combinado. Nem colocar apelido. Jamais. Nem mexer nas minhas coisas. Só se você deixar. Ela pegou a mochila dele, abriu o zíper, enfiou os cadernos dentro, disse, então, vamos logo, antes que eu mude de ideia. Ele levantou, segurou a alça da mochila com uma mão, estendeu a outra para ela. Ela hesitou, depois segurou, mas só até a calçada. Tá, depois a gente anda separado, faz que alguém pensa que você é meu pai ou coisa assim. Tá bom, eu ando um passo atrás, você que manda. Ana sorriu, o sorriso mais sincero que ele já tinha visto, um misto de medo, coragem, esperança. Saíram da praça juntos, um passo de cada vez, sem promessas, sem garantias, mas com a sensação de que, de algum jeito estranho, a vida estava dando um pequeno empurrão para os dois, eles toparam seguir. Fernanda estava no escritório dela, sentada numa cadeira de cor giratória, quando o celular vibrou pela terceira vez seguida. Pegou, sem muito interesse, achando que era mais um cliente cancelando reunião ou algum problema com o fornecedor. Mas quando viu o nome do pai na notificação, o corpo deu um leve arrepio. Ricardo quase nunca mandava mensagem. Abriu, leu, só uma frase, preciso conversar com você, assunto pessoal. Deixou o celular na mesa, cruzou os braços, ficou olhando para o nada por alguns segundos. Fernanda tinha 43 anos, era advogada, dona de uma pequena empresa de assessoria jurídica, vivia na correria, entre prazos, reuniões, um casamento que estava mais por aparência do que por amor. Não era do tipo que se emocionava fácil, não chorava em filme, não gostava de abraços longos, não era de festa surpresa, era prática.
Não via o pai como alguém frágil. Para ela, Ricardo era o cara durão, que só pensava em planilhas, investimentos, que aparecia nos domingos de vez em quando, sumia nos dias de semana. Mas ultimamente ele andava diferente, silencioso demais. As ligações raras viraram quase nenhuma. A última vez que o viu foi num almoço rápido em abril, quando ele mal tocou na comida, saiu antes da sobremesa. Pensou que fosse só velhice, alguma crise existencial, nunca imaginou outra coisa. Mas aquele, assunto pessoal, ali no celular começou a martelar. Fernanda ligou para ele no fim da tarde. Ricardo atendeu de primeira. Oi, pai. Oi, filha, tudo bem? Podemos nos encontrar amanhã. Preciso conversar cara a cara. Ela ficou em silêncio por uns segundos. Tá bom, pode ser aqui no meu escritório. Prefiro em casa, na minha casa. Ela estranhou, desde quando ele fazia questão de conversar em casa. Tá bom, amanhã cedo. Amanhã cedo. No dia seguinte, Fernanda chegou na casa do pai às 9 da manhã. A empregada abriu a porta, deixou entrar. Ricardo estava na sala, vestido de forma simples, sem aquela roupa social que usava até para tomar café. A primeira coisa que ela notou foi o olhar dele, calmo, mas firme, isso a deixou desconfiada. Sentaram, ele foi direto ao ponto. Conheci uma menina. Fernanda arqueou uma sobrancelha. Que tipo de menina? Uma menina de rua, 10 anos, se chama Ana. Fernanda deu uma risada curta, quase nervosa. Você tá brincando, né? Não, é sério. Tô ajudando ela, levei para um lugar que cuida de crianças, quero garantir que ela tenha uma vida melhor. Fernanda cruzou os braços, o rosto ficando mais duro. Você tá ajudando uma desconhecida, uma criança de rua. Sim. Você tá doente, pai? Não. Você tá apaixonado por essa ideia, tá se iludindo? Isso não vai dar certo, essas crianças são espertas, vivem de enganar, você não conhece esse mundo. Eu conheço ela. Fernanda se levantou, andou até a janela. Você sempre foi bom em se enganar com gente que te bajula, mas isso é perigoso. E se ela roubar algo? E se ela inventar alguma história? E se você quiser colocar ela na família? Ricardo ficou em silêncio. O que incomodava Fernanda não era a menina em si, era a possibilidade de perder controle, de ver o pai desviando da rota que ela achava segura. Virou, apontou o dedo. Você quer botar uma estranha no meio da família, você vai deixar uma garota de rua influenciar seus últimos anos de vida, você tá velho, tá carente, isso tá te deixando vulnerável. Ele respirou fundo. Fernanda, só quer fazer uma coisa certa, uma coisa de verdade, sem esperar nada em troca. Ela balançou a cabeça, incrédula. Você tem 3 filhos, devia cuidar da gente. Ele encarou nos olhos. Tentei, mas vocês sempre estiveram longe. Ela engoliu seco. Você vai se arrepender disso, vai ver essa menina sumir, vai ver ela te usar, te manipular, aí vai voltar para essa casa, sozinho de novo, só que sem o pouco de família que ainda tem. Ele não respondeu. Fernanda pegou a bolsa, saiu, sem se despedir. Naquele momento, ela não sabia o quanto aquilo ia mudar tudo, nem imaginava o que aquela menina significava de verdade. Fernanda saiu da casa do pai com o sangue fervendo. Nem esperou chegar ao escritório, dentro do próprio carro, com o ar-condicionado no máximo, vidro fechado, já puxava o celular, dedos rápidos na tela. Abriu o contato de Felipe, o irmão mais velho, mandou mensagem, precisamos conversar, urgente, é sobre o papai. A resposta demorou 3 minutos. O que houve? Ele enlouqueceu, apareceu uma menina na vida dele, de rua, tá querendo adotar ou sei lá o quê. Mais 3 minutos. Você tá exagerando. Não tu, ele tá investindo tempo, dinheiro, tudo, isso vai dar merda. Felipe, que era empresário, morava numa cobertura do outro lado da cidade, ficou em silêncio por um tempo, depois mandou, vamos falar disso mais tarde. Mas Fernanda não esperava. Aquilo tinha mexido com ela de um jeito que nem ela entendia direito, não era só ciúme do pai, era medo de perder espaço, influência, controle, porque se tinha uma coisa que ela não suportava era ver alguém inesperada entrando em um território que achava que dominava. No mesmo dia, chamou um conhecido de longa data, Mauro, detetive particular, um cara discreto, sem muitas perguntas, acostumado com casos de adultério, investigação empresarial. Fernanda foi direta no pedido, quer saber tudo sobre uma garota de rua, nome dela é Ana, 10 anos, vive perto da praça do centro, quer saber de onde veio, com quem anda, se já teve passagem, se tem família, qualquer coisa. Mauro arqueou a sobrancelha. Você tá mesmo falando de uma criança? Sim,
mas não trata como criança, trata como risco. Mauro não discutiu, pegou os dados, começou o trabalho. Fernanda sabia que aquilo era invasivo, talvez até ilegal, mas não ligava. Na cabeça dela, estava protegendo o pai de um golpe, ou pelo menos era isso que dizia para si mesma. Enquanto isso, Ricardo, Ana continuavam se encontrando, todo dia de manhã, no mesmo banco. Ele levava café, frutas, às vezes biscoito. Ela chegava com alguma novidade, um desenho novo, uma frase engraçada que ouviu de outro morador de rua, uma ideia maluca para um livro que dizia que ia escrever um dia. Mas o que Ricardo não sabia é que, a cada passo que dava com Ana, alguém estava tirando foto, gravando vídeo, anotando detalhes. Mauro seguia os dois à distância, analisava cada movimento. Uma tarde, chegou perto o suficiente para ouvir ela contando sobre um dia em que entrou no mercado escondida para pegar um pacote de bolacha, anotou como conduta de risco. Em outro dia, ouviu Ana dizer que já tinha mentido para uma assistente social para não ser levada, mais uma anotação. Depois de uma semana, Fernanda recebeu um relatório completo, nome, idade aproximada, lugar onde dormia, histórico de ruas que frequentava, pessoas com quem costumava se encontrar, até uma lista de pequenos delitos que Ana teria cometido, furtos pequenos, mentira para autoridades, invasão de propriedade, nada mais que dormir em marquises. Fernanda leu cada linha com um sentimento de vitória amarga. No fim do relatório, tinha uma frase destacada por Mauro, menina esperta, mas instável, potencial para manipulação emocional. Era tudo o que ela queria para montar um argumento. Naquela mesma semana, Fernanda mandou um e-mail para o advogado da família, pôs o pai em cópia. Gostaria de uma reunião para tratar de uma possível interferência indevida nas decisões patrimoniais de Ricardo Vieira. Envolver menores em situação de rua sem garantias legais pode ser interpretado como influência emocional perigosa. O advogado respondeu rápido, pedia calma, sugeria a conversa, mas Fernanda já tinha armado a próxima jogada. Foi pessoalmente até o abrigo onde Ricardo tinha levado Ana, fingindo interesse em doar materiais escolares. Chegando lá, perguntou pela menina com um tom amistoso. Quando foi convidada a esperar na recepção, andou pelo corredor, observando. Viu Ana num canto, desenhando com outras crianças, bastou um olhar para ela ter certeza do que sentia, raiva. Raiva daquele sorriso, daquela leveza, daquela presença. Voltou para o carro, bufando, ligou para o Mauro de novo. Quer saber quem é o responsável legal por aquele abrigo, se eles têm permissão para manter crianças ali, qualquer brecha, qualquer falha. Mauro pediu 2 dias. Fernanda mal dormiu nesse meio tempo, começou a revisar o testamento do pai, a pensar em como argumentar na justiça que ele estava sendo manipulado emocionalmente, fragilizado. Imaginava Ana crescendo, entrando na vida dele para sempre, sentando na mesa de Natal, herdando o que devia ser dos filhos. Não ia deixar isso acontecer. O jogo sujo tinha começado, Fernanda ia jogar até o fim. Na sexta-feira de manhã, o céu estava meio cinza, com cara de chuva. Ricardo saiu de casa mais cedo que o normal, passou na padaria, comprou 2 pães de batata com requeijão, um suco de laranja fresco, uma barra de chocolate com embalagem azul, do tipo que ele nunca comia, mas sabia que Ana gostava. Ela tinha falado disso 2 dias antes, com um brilho no olhar, como quem lembra de um sonho bom. Só por isso comprou. No caminho até a praça, sentia que o dia estava esquisito, o trânsito mais lento, os rostos das pessoas mais fechados. Parecia que o mundo inteiro estava num clima estranho, mas tentou não se deixar levar. Só queria ver Ana de novo, só isso. Chegou no banco habitual, sentou, esperou. Passaram uns 20 minutos, nada dela. Já estava começando a ficar inquieto quando ouviu passos corridos. Era ela, veio andando rápido, ofegante, com a blusa molhada de suor, cabelos meio soltos. Sentou direto no banco, jogou a mochila no chão. Desculpa, me atrasei, tinham uns caras implicando comigo no ponto, tive que dar a volta. Ele não perguntou detalhes, só ofereceu o pão, o suco. Ela pegou o lanche, mordeu sem cerimônia, mas o jeito dela estava mais agitado, mexia as pernas, olhava para os lados, não era normal. Tá tudo bem? Perguntou. Ela fez que sim, mas não olhou para ele. Só tô cansada, dormi mal, a noite foi tensa. Ficaram quietos por uns minutos, ela bebia o suco devagar, com o canudo entortado. Ele sentia que tinha algo estranho no ar, não forçou. Uma voz conhecida, firme, gelada, cortou o silêncio, então é aqui que vocês se encontram. Ana virou na hora. Ricardo também. Era Fernanda, de pé, com os braços cruzados, o salto fino batendo no chão da praça, usava blazer preto, óculos escuros, uma bolsa cara pendurada no ombro. Parecia pronta para uma audiência. Pai, a gente precisa conversar agora. Não, Fernanda. É agora? Sim, esperei pacientemente, mas chega.
Olhou para Ana com aquele olhar que pesa. A menina abaixou os olhos. Fernanda deu um passo à frente. Essa menina não é sua responsabilidade, ela vive na rua, pai, ela não tem estrutura, você está se envolvendo emocionalmente com alguém que pode te machucar. Ana segurava o pão com as duas mãos, parada, quieta. Ricardo se levantou, ficando entre as duas. Você não tem o direito de vir aqui, falar com ela assim. Eu tenho, sim, você é meu pai, se você não consegue enxergar o que está acontecendo, eu preciso mostrar. Fernanda se virou para Ana. Você acha bonito viver na rua, enganar gente rica para conseguir ajuda? Ana apertou os olhos, não disse nada. Ricardo se irritou. Fernanda, chega. A filha não recuou. Ela não é sua neta, não é sua filha, é só uma menina esperta que viu um velho sozinho, decidiu usar isso. Ana levantou, com o queixo tremendo, mas o olhar firme. Eu nunca pedi nada para ele, nunca, só aceitei um lanche, um caderno, um cobertor, só isso. Fernanda não respondeu, apenas virou as costas. Pensa bem, pai, essa história vai acabar mal, você sabe disso. Saiu andando, sem olhar para trás. Ana ficou parada, com as mãos fechadas, o peito subia, descia rápido, os olhos brilhavam, mas não chorava. Olhou para Ricardo. É verdade que eu estou atrapalhando sua vida. Não, você está mudando ela, isso é bom para mim. Ela pegou a mochila do chão, disse, acho que é melhor eu ir. Ele tentou impedir. Ana, espera. Mas ela já estava andando, dessa vez não sorriu, nem virou para trás. No dia seguinte, Ricardo chegou cedo na praça. O céu estava limpo, o vento leve, os pássaros faziam aquele barulho que normalmente ninguém presta atenção. Estava ali, esperando, desde antes do sol aparecer por inteiro. Sentou no banco de sempre, ajeitou a sacola com o lanche no colo, ficou de olho em cada canto da praça. Toda vez que via alguém com blusa escura ou mochila nas costas, o coração dava um pulo, mas não era ela. As horas passaram devagar, como se o tempo estivesse preso. A cada minuto, olhava o celular, o ponteiro se arrastava. 9 da manhã, nada. 10, ninguém. Meia hora depois, já estava andando pela praça, tentando parecer calmo, mas por dentro o coração gritava. Chamou o nome dela baixinho, como se estivesse treinando para quando a visse, Ana. Tentava lembrar onde ela podia ir quando queria sumir, onde dormia, quem eram os amigos, mas a verdade é que sabia pouco. Ela falava, contava histórias, mas nunca dizia onde era o lugar certo, sempre respondia com um, por aí. Às 11, não aguentou, pegou o carro, foi até o abrigo onde ela tinha começado a ser atendida. Entrou apressado, com o rosto preocupado. Bom dia, a Ana apareceu hoje. A atendente, uma moça de voz calma, sorriso pequeno, respondeu enquanto olhava os papéis, hoje não, nem ontem. Ele franziu a testa. Ela vinha todos os dias, sempre de manhã. A moça balançou a cabeça. Não apareceu, mas isso acontece, sabe. Às vezes elas somem uns dias, voltam. Ricardo saiu dali com um peso no peito, não era só preocupação, era medo, medo real, medo do que a filha tinha dito, medo de ter errado, medo de ter se metido demais, principalmente medo de ter magoado alguém que só queria ajudar. Dirigiu-se sem rumo, passando por ruas que ela tinha mostrado, por pontos de ônibus, por portas de padaria onde ela dizia que pedia água. Nenhum sinal. Viu outras crianças, outros adolescentes, alguns parecidos com ela de longe, mas não era. Parou, perguntou para um menino de boné virado, sentado no meio-fio, com um saco de latinhas ao lado, você conhece uma menina chamada Ana, deve ter uns 10 anos, chinelo azul, cabelo preso. O garoto pensou por um tempo, fez que não com a cabeça. Tentei de tudo. Procurou por 3 dias seguidos, passava na praça de manhã, à noite, batia ponto, como se fosse o único lugar do mundo que importava. Mais nada, nem sombra dela. No quarto dia, voltou para casa mais abatido que nunca. Entrou mudo, deixou as chaves na mesa, largou o celular no sofá, não acendeu as luzes. Ficou sentado na penumbra da sala, com o rosto apoiado nas mãos. O silêncio daquela casa nunca tinha doído tanto. Levantou, subiu as escadas, foi até o quarto, abriu a gaveta onde tinha guardado o caderno de desenho, pegou, abriu na primeira folha. Lá estava o desenho da casa com o cachorro, do lado, um coração meio torto, mal colorido, escrito com letra torta, para alguém que escuta. A lágrima caiu sem aviso, ele deixou. Fez força para respirar fundo, mas o peito não deixava, a garganta apertava. Não era só saudade, era desespero, era o medo de perder, mas mais que tudo, era a culpa, a sensação de ter deixado alguém ir embora de novo, como a esposa, como os filhos.
Só que dessa vez sentia que ainda dava tempo, só não sabia onde procurar. Ligou para Fernanda, ela atendeu de primeira. Oi, pai. Você falou algo para ela naquele dia. Silêncio do outro lado. Ela ficou com medo, Fernanda, sumiu, desapareceu. Ela se protegeu, pai, talvez isso prove que eu estava certa. Não, isso prova que você passou dos limites, você nem sabe se ela foi embora por isso. Eu sei, vi o olhar dela. A conversa acabou ali, ele desligou, sem se despedir. Naquela noite, Ricardo não dormiu. Sentou na cama, ficou escrevendo tudo que lembrava sobre ela, detalhes, os desenhos, as falas, os sonhos, cada traço que pudesse dar alguma pista, cada cantinho da memória que pudesse levar até ela. A menina de chinelo azul tinha sumido, ele não ia aceitar perder de novo. Ricardo não era homem de esperar as coisas acontecerem, passou a vida toda resolvendo problemas antes que crescessem. Mas agora, parado num quarto silencioso, sentindo a ausência de uma menina de 10 anos que mal conhecia direito, o sentimento era outro, era impotência. No quinto dia sem sinal de Ana, tomou uma decisão, ia procurar por ela até encontrar, sozinho já tinha ido longe, agora precisava de ajuda profissional. Pegou o telefone, discou o número de um antigo contato que usava em situações delicadas, gente de confiança, um cara chamado Zeca, que já tinha feito serviço de busca, localização para ele anos atrás, quando um funcionário fugiu com documentos da empresa. Zeca atendeu, do jeito direto de sempre. Fala, Ricardo. Preciso de você, urgente. Marcaram de se encontrar na cafeteria perto da sede antiga da empresa, onde ninguém os incomodaria. Quando se sentaram, Ricardo não enrolou. É uma menina, 10 anos, nome Ana, vive na rua, andava sempre com chinelo azul, sumiu há alguns dias. Zeca olhou com um certo espanto, mas não julgou, só pegou um caderno, anotou, último lugar onde foi vista, Praça do Centro. Depois disso, nada. Tem foto. Só um desenho que ela mesma fez. Mostrou o caderno com a casinha, o cachorro, o nome assinado no canto. Zeca pegou, olhou com atenção, suspirou. Tá, vou precisar de uns dias, mas vou achar. Ricardo assentiu, pela primeira vez desde que Ana sumiu, sentiu uma fagulha de esperança, mínima, mas era alguma coisa. Zeca começou a trabalhar no mesmo dia, foi à praça, conversou com os ambulantes, com o segurança da loja da esquina, com a moça que vendia pipoca. A maioria lembrava da menina, a menina do chinelo azul, do cabelo preso com elástico vermelho. Todos disseram a mesma coisa, fazia dias que ela não aparecia. Ricardo ligava para Zeca toda noite, às vezes só ouvia, ainda nada, outras vezes ele trazia detalhes, tipo o velho da banca de jornal que disse que viu uma menina parecida sendo enxutada da calçada por um homem bêbado, ou o garçom do bar da esquina que lembrava de ter dado uma coxinha para ela numa madrugada chuvosa, mas não sabia o nome. Na terceira noite, Zeca ligou de volta, quase meia-noite. Acho que encontrei um rastro. Ricardo levantou da cama de imediato, calçou os sapatos, pegou as chaves. Me diz onde? Encontraram-se perto de uma antiga estação de trem abandonada, um lugar escondido, escuro.